Olá, olá, muito boa noite. Para a primeira live do ano, estamos aí com muita saudade de falar com vocês que me seguem. Primeira live nesse perfil novo. E eu espero que vocês fiquem comigo até o final, porque o assunto de hoje está imperdível. Então, para matar a saudade, né, das lives, né, e de vocês também, eu quero que vocês compartilhem, né, chamem mais pessoas para fazer parte desse momento aqui comigo e com uma convidada super especial, que é a Maria Eugênia, psicóloga. Então, vamos aguardar a entrada dela para a gente começar o nosso conteúdo de hoje. Peguem suas aguinhas para a gente se manter hidratado aí durante esse encontro. Olha, ela já chegou. Deixa eu colocar ela aqui conosco. Vamos inserir a Maria Eugênia aqui. Com a novidade. Oi, tá mexendo aqui meu... Tá virado. Oi, Oi, boa boa noite. noite. E aí, Então, quanto tempo? uhum, Como está? Tudo bem? tudo tranquilo, caminhando. Eu estava comentando aqui a primeira live do meu perfil novo, né? Primeira live do ano que a gente conseguiu se reunir para fazer, né, Maria? A intenção é que a gente pudesse fazer todos os meses, mas tivemos muitos contratempos aí durante esses 3 primeiros meses, mas dentro das possibilidades a gente não queria deixar passar esse mês de março e começar a falar desse assunto tão importante, né? Cá estamos, Cá né? estamos. Então, bora lá. Te apresenta aí para quem não te conhece. Tem gente entrando aí, ó. A Verena, a Laura. Deixa eu contar um pouquinho. Bernardo, Ana. Sou psicóloga, sou formada, né, em João Pessoa, atendo adultos e adolescentes no formato online. E eu penso que esse tema que a gente vai trazer hoje, eu sempre gosto de pensar quando a gente se reúne, Sheila, profissionalmente, que é um bate-papo, né? E Exato. fazer um convite para as pessoas que estão assistindo participarem deste bate-papo. Porque fica mais interessante, ninguém está aqui para dizer exatamente o que tem que ser feito, né, nas vidas das pessoas, mas sim a gente ter essa troca. Isso para mim é muito Exato. rico. E agora só uma coisa que eu estava esquecendo de falar, que eu, por enquanto, estou atendendo online e também, né, aí em Guaíba, no consultório da Sheila. Então, para quem tiver interesse, né, pode fazer contato comigo. Ótimo, perfeito. Bom, para quem entrou e que veio através da Maria Eugênia, né, eu sou a Sheila, nutricionista, né, e atendo também online de forma presencial na cidade de Guaíba, onde eu resido, né. Algum barulho estranho aí para vocês? Não. Bom, qualquer coisa tu me avisa, né? Porque eu tô sem o fone aqui e tô num horário aqui que há possibilidade de fazerem obra aqui no nosso prédio aqui, onde eu e a Entendi. Maria Eugênia atendemos. Tá? Uhum. Então, o assunto, assim, o tema foi um tema bem pensado, né? Para culminar e fechar esse mês da mulher. Então, seja a mulher da sua vida, né, Maria? Uhum. E aí eu queria começar Começa. falando uma frase aqui que eu vi, ou pesquisando um pouco mais para trazer um conteúdo aqui para vocês, mas como a Maria disse, a gente trouxe um script, obviamente, para a gente ter um direcionamento, mas a ideia é que vocês interagem, participem conosco. E vamos nos imaginar todos numa sala, batendo um papo, numa roda de conversa. Essa é a proposta de hoje. Né? Eu gostei muito dessa frase, ela vai, inclusive, entrar aqui abaixo da nossa live na gravação. A grife mais famosa que uma mulher pode vestir-se é a do amor próprio. É investimento garantido e tenha certeza que nunca sai de moda. Ângela Perotoni, adorei. Esse é um livro também chamado Seja a Mulher da Sua Vida. E quem tiver interesse de ler, é bem bacana. Ele está no Kindle também. Uma ideia aí. Uhum. Sabe que eu fui dar uma pesquisada a respeito, né, de Ângela Perotoni e eu fui ver que ela é psicanalista, né, e fecha muito, assim, com a área, com a abordagem com a qual eu trabalho dentro da clínica, né, com a psicanálise. Sim.
Então, essa questão do investimento garantido, quando se fala, né, desse investimento, não é um investimento financeiro. Exato. É um investimento de outra ordem. Que ordem é essa? Exatamente. Uma coisa que eu nunca vou deixar de falar, né, em relação ao ser humano, é biopsicossocial, é este investimento. Uhum. Né, e o que Exatamente. tange as nossas áreas de trabalho, o nosso foco aqui. É a saúde na íntegra, né? Exatamente, esse é o investimento. A própria Organização Mundial da Saúde, ela tem um conceito que as pessoas às vezes não conhecem. Para muitos, ter saúde é não ter doença. E não é. Vai muito além disso, né? Tem uma coisinha chamada qualidade de vida, né? Isso faz parte de ter saúde, por exemplo. Não é simplesmente Exatamente. a ausência da doença, né? E como tu te comporta, como tu estás naquele momento na tua vida. Exatamente, exatamente. E aí a gente traz alguns questionamentos, né, Maria, para iniciar, para a gente se perguntar, né? É uma auto-observação que eu acho que todo mundo deveria fazer. A gente separou algumas perguntinhas aqui. Por que eu não me valorizo? Por que me preocupa tanto a opinião dos outros, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente fica, né? Por que a opinião dos outros é tão importante? Por que me julgo e me comparo o tempo todo? Por que não sei dizer não? Por que deixo-me fazerem de trouxa e eu continuo aceitando? Por que eu não consigo sair de uma relação ruim ou abusiva? E isso pode acontecer em todos os âmbitos, não só em relacionamento, né? Mas relacionamento de trabalho, muitas vezes, né, Maria? Sim, Também, não precisa ser um relacionamento amoroso. Exato, exato. Porque eu aceito migalhas? Porque eu sinto um vazio. E aí a gente começa esse bate-papo. Essas questões, né, são questões que aparecem muito na clínica. Quando tu trouxeste, né, esses questionamentos, eu fiquei pensando num ali, principalmente, que vai ter a ver com o que a gente vai falar mais adiante, que é por que me preocupo tanto com a opinião dos outros? Sempre trazendo um recorte clínico para as nossas conversas aqui, eu tinha uma paciente que ela era, como se olhasse de fora, né, o comportamento dela era o comportamento de que pessoa segura é essa, né? Só que, claro, e fazendo uma investigação até do porquê ela chegou à terapia, ela tinha uma baixa autoestima, que ela ia para academia malhar, ela era a que mais fazia, que mais isso, que mais aquilo, as pessoas vinham, né, pedir opinião para ela e tudo mais, mas a preocupação dela muito grande era assim, com o que os outros estavam pensando dela, enquanto na visão dela, ela tinha o corpo que ela queria, do jeito que ela gostava, estava bem, mas ao mesmo tempo, né, vivendo essa dicotomia, assim, estou bem, me sinto bem, mas também estou preocupada com o que os outros estão pensando. Aí a gente começou a avaliar essa questão da baixa autoestima, né, porque como uma pessoa que se gosta, ela se gosta, né, é bonito de ver quando uma pessoa se gosta, assim, sabe? Mas tinha aquela outra preocupação muito grande, muito grande. Então, a linha, assim, de trabalho com essa paciente era relacionada à autoestima. Porque pensamos sempre nos outros, sempre nos outros. É claro, né? Vivemos em sociedade e a gente pensa realmente no que os outros vão pensar. Mas isso não pode ser o norteador da tua vida. Com certeza. Isso faz parte do ser humano, né, Maria? Ser assim. Nós necessitamos de reconhecimento. Exato. Né? Para nós é importante essa validação. Mas quando isso acaba, né, te limitando, quando isso te trava nas decisões da tua vida, isso acaba sendo patológico. Né? Exatamente. E chega a terapia, né? E essa questão também, outra, muito importante. Por que não sei dizer não? E esse não sei dizer não, ele vale tanto para as outras pessoas, às vezes a gente está super atribulada, cheia de coisa para fazer, e chega alguém, faz isso, não consigo dizer não. E isso é adoecedor. E tem uma outra pessoa também, que a gente às vezes não diz não, somos nós mesmos. Exato. Pode falar com bastante propriedade
mais adiante, assim, no nosso bate-papo, né? E vamos trazendo. Exatamente, eu digo assim, é uma das maiores habilidades. Ah, Sheila, se tivesse que definir uma habilidade fundamental para a pessoa ter saúde, qualidade de vida, para chegar no peso que ela quer, está aí uma, aprender a dizer não. E eu acho que são dois não, precisamos diferenciar o que é isso, né? Tu falou bem. É eu aprender a dizer não para os outros, quando, amiga, vamos sair, mas eu já tinha academia. Mas, vamos sair, né? Até, inclusive, aconteceu um episódio bem interessante, né? Pode ser que a pessoa esteja aqui, não vou citar nomes, obviamente, dentro do desafio que encerrou anteontem, da 23ª edição do meu desafio Slim, que é um desafio de 21 dias de emagrecimento, em que uma participante disse assim, né? Essa semana o único exercício que eu fiz eu fui a pé até a casa de uma amiga. Eu acho que ela levava 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. E eu disse, bom, ela se movimentou, né? Aí ela contou, é que ela me ofereceu um bolo e não teria cabimento nenhum a negar, porque ela fez com tanto amor e carinho. Aí caiu aquilo de paraquedas dentro do desafio. Eu disse, meu Deus, né? Vamos lá, vamos falar. Aí eu peguei um áudio, gravei, expliquei esse. Uma das habilidades maiores é de saber, mas eu vou me sentir mal, eu vou desagradar a pessoa, ela tá fazendo com tanto amor. Eu acho que os sims que a gente diz para os outros são os muitos nãos que a gente está se dando, né, Maria? Porque para o outro, se tu souber, eu digo assim, e o não, ele tem que ser um não firme, mas não precisa ser um não, como é que eu vou dizer, grosseiro, né? Acho que não é para ele. É tu falar com firmeza. E eu sempre digo assim, chega para as pessoas que tu mais gosta, aquelas que realmente importam. Eu acho assim, quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente não precisa. É legal falar para todo mundo, estou no processo de emagrecimento. Né? Eu vejo assim, tu tem que falar para as pessoas que realmente se importam contigo. E tu verbalizar isso de uma forma firme. Né? Eu comentei com ela lá dentro do grupo, e todas, né, ouviram, inclusive, e eu disse assim, chega e diz, fulana, ciclana, beltrana, vocês são pessoas importantes para mim, eu estou dividindo um momento importante da minha vida com vocês, eu tomei uma decisão, eu quero alcançar o objetivo A, B e C, isso não serve só para emagrecimento, serve para qualquer coisa na vida. E eu quero dividir contigo porque eu sei que tu gosta de mim, que tu torce por mim. Pensa, da maneira que tu fala, com firmeza, a pessoa vai dizer, poxa, eu sou importante para ela. A pessoa não vai se ofender se ela te oferecer um bolo e tu negar a comer, porque tu já verbalizou isso para ela e tu deixou claro o que tu quer. Agora, muitas vezes, né, Maria, entra uma coisa que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, entra uma questão de autossabotagem. Porque tu quer que as pessoas te ofereçam. Inconscientemente, tu quer que elas te ofereçam um bolo, porque aí tu pode dizer assim, mas não fui eu, foi ela. Eu não tenho nada. Foi ela, daí sai das costas da gente, né? Foi ela e a coitadinha, né? Eu não tenho nada a ver com isso. E aí tu vai dizer assim, mas eu não faço isso, eu não penso assim, às vezes é um pensamento tão enraizado, tão inconsciente, que às vezes a gente nem se dá conta que faz o que faz. É muito automático. Isso, né? Exatamente, de tu não dizer, ou tu esperar que a pessoa te ofereça uma coisa, né? Ou tente te sabotar, porque na verdade tu quer te auto-sabotar. Tu quer que aconteça. Você está falando isso, estou me pensando nesses recortes clínicos. Alguns pacientes, não todos, às vezes estão fazendo a terapia e estão lá 1, 2, 3, 4, 5 meses em terapia e um dia chega a consulta e fala sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu vou pegar o gancho do que a gente está falando agora de receber um bolo de uma amiga, tá? Porque foi ela que fez, né? Não tinha como negar. E assim vai a terapia. Quando a pessoa chega, isso depende de cada pessoa, né? Se a pessoa chega e fala assim, eu não aceitei, eu disse a ela para que não fizesse, eu vou na casa dela, mas ela não precisa fazer um bolo, porque eu não quero, porque eu. É aquilo que a gente está falando, não está jogando para o outro. A responsabilidade do que é seu, né? Tá para si. Então, ali, eu digo, não é que começa a terapia. Eu acredito que quando a pessoa se dá conta que é ela, é dela que a gente está falando aqui dentro do consultório, né? Dentro de uma consulta, dentro de um processo terapêutico. Então, quando ela se dá conta que é ela que vai ter que ter as suas modificações, as suas mudanças comportamentais, é como se fosse uma guinada dentro do processo. Exatamente. Acho que é trazer
essa consciência da autorresponsabilidade é fundamental. Uhum. E outra coisa, ainda falando dentro do não, a gente fala do não, dizer não para os outros, mas é dizer não para si mesmo, né? É aquela coisa assim de adiar, né, a gratificação imediata em prol das recompensas tardias também. É quando eu digo não, eu vou ser firme e eu vou me negar a fazer tal coisa, ou vou me negar a ficar no sofá assistindo Netflix, porque eu sei que se eu for para academia agora, eu vou colher resultados. Não vai ser agora, né? Ou talvez sim, para algumas pessoas, aquele momento ali já é um momento de adrenalina, de serotonina, né? Para outros ainda precisa de um tempo maior, mas lá, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, tu vai ver resultado. Só que nós somos também seres imediatistas. Temos algumas falas aqui. Pode ler. Deixa eu ler. Ana. Oi, Ana. Eu, como mulher, me vejo em uma eterna cobrança de ser boa profissional, boa mãe, boa amiga e etc. Bem exaustivo. São aquelas questões de o que a gente pode dizer não. Né? Um momento que a gente pode dizer não eu vou falar em relação à Ana, é marcar de encontrar uma amiga, por exemplo. Tu tá dizendo não para todo o resto. E dizendo sim para ti. Né? E não deixar isso passar. Não deixar isso, não, sabe, cair num esquecimento. Então, tem vezes que a gente diz não pra gente, que é o caso que tu tá trazendo. Tipo, não vou aceitar o bolo e tô dizendo não pra minha dieta. Não é dieta como é que é, Sheila, mesmo? No meu caso, é plano alimentar. Isso, Dieta. o meu plano alimentar tem... O que eu tô falando sim, o que eu tô falando não? Então, quase sutil a diferença, mas a gente tem que parar e pensar sobre isso. E tem que analisar também, né, Ana, até que ponto essa é uma cobrança que tu tá vendo, que tu vê realmente dos outros, ou é uma autocobrança, né, Maria? Às vezes é uma coisa que a gente se cobra, né, e a gente projeta pro outro, é o outro. Questão, e aqui, ó, a Laura disse, temos que normalizar o não. Ele é necessário porque às vezes precisamos nos escolher e isso implica em não para os demais. Ah, com certeza. É aquilo que eu disse, né? Eu digo sim pro outro, eu digo não pra mim. Agora, quando eu digo não pro outro, eu tô dizendo muitos sims pra mim. Né? E a gente tem que aprender. A gente falou de reconhecimento, claro que é o reconhecimento. O que o outro vai dizer a meu respeito se eu me negar a aceitar o bolo dele? Né? O que o outro vai pensar a respeito de mim? Então, assim, é uma questão, é uma construção, né, Maria? São vários pontos que a gente está trazendo aqui. Não é um único, não é só saber dizer não. Eu tenho que saber dizer não com a segurança de dizer não. Então, a confiança também. Né? Não basta eu dizer não da boca para fora. Por isso que eu digo, a gente tem que ter autoconfiança para dizer aquilo que realmente, né? E mostrar que o meu objetivo é importante. Né? E a Ana disse uma coisa que é bem verdade. Muitas vezes a cobrança vem de nós mesmas. E é uma realidade. E eu não sei se são os tempos em que nós vivemos ou nas gerações anteriores também tinha isso, alguma coisa relacionada a isso que eu vou dizer. Mas é essa questão da maternidade. Tá? Já que a Ana falou em ter que ser uma boa mãe, ela é uma excelente mãe. Eu a conheço, sabe? Então, assim, essa questão da maternidade, o quanto, não a maternidade pela maternidade, mas a maternidade em relação à sociedade. Exato. Né? Tu só vai ser uma boa mãe se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, se for desse jeito. Só que às vezes tu não dá conta. Não vai dar mesmo. Não vai dar conta. Ninguém vai dar 100% conta do recado, né? Mas é o equilíbrio, né? Equilibrar os pratinhos aí para que tudo dê certo. E mais uma. A Verena comentou aqui. Lembrei de uma frase. Parei. Falou aqui pra mim. E mesmo sendo brincadeira, vale para aliviar a cobrança. Como tu dá conta de tudo? Eu faço tudo mal feito, kkk. Ninguém dá conta de tudo, né? Ninguém dá conta de tudo. A gente costuma dizer, eu acho que eu comentei em outra live que a gente fez, que eu tenho uma conhecida que ela é terapeuta, mas, não, minto, ela não é ela é assistente social. E um dia ela me comentou, né, que a gente diz que a mulher faz tudo ao mesmo tempo. E ela me disse, pode fazer, mas nada bem feito. Ninguém consegue fazer tudo perfeito ao mesmo tempo. Eu acho que deveria
cobrança também. Olha as coisas que impõem na nossa cabeça, né? Porque a mulher é diferente do homem, porque a mulher consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, o homem só consegue processar alguma coisa. Então já vem cobrança, entendeu? Né? Esses mitos aí, ela mito, pensa que a cabeça do homem e da mulher é muito parecida. Então, a gente, só que, claro, a gente talvez processe mais coisas, talvez por causa dessa questão, né? Que da a própria natureza educação de que a mulher dá conta de mais coisas. né? Mas Só que tu aí a educar... gente vai ver, né, Maria? Aí até amanhã eu tenho uma palestra, eu estou preparando um material aqui, a gente vai ver qual é o sexo mais ansioso. É o feminino, Da feminina. né? Por quê? É muita cobrança, é muita coisa para fazer, a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é diminuir um pouco esses mitos, né? Essas crenças que a sociedade impõe sobre a gente, entender que, né, dá para ser mais leve o processo. E isso começa por nós mesmos. Quando as mulheres param, tá, de competir para ver quem é a melhor mãe, quem é que dá mais conta, quem é que tem mais, né, a vida mais atribulada e tá dando conta de tudo. Sim, mas tá tendo um estresse gigante, tá adoecendo, tá engordando, sabe? Muito, e tá tudo para dar conta. Então, até que ponto, né, é competitivo? Eu comecei a perceber, assim, né, no tempo, quando eles eram menores, que era competitivo. Ele não dorme nada, eu tô acordada de noite toda, e eu, coitada. É aquela coisa de reunião de mãe, né? Reunião de mãe com filho pequeno. Ah, mas o meu fazia assim, mas não fazia assado. São realidades diferentes, eu acho que a gente não pode julgar, cada um tem a sua dor, né? Cada um tem suas soluções e vai funcionar para um, talvez não funcione para outros e tá tudo bem, né? A Kátia colocou, a Kátia da CR Saúde e Bem-Estar, tá, Maria? Escreveu aqui, ó. Acho que a gente tem aqui, deve separar, né? Parar de ser assim. É assim que estamos nos esgotando. Isso aí, ser leve, exatamente. Perfeito. Eu acho que é ser gentil, né? Eu tenho usado muito esse termo aí, eu usei muito dentro do desafio, né? É ser gentil consigo mesma. Entender que nem sempre vai dar certo, né? O meu é acolher-se. Ó, legal também, um termo legal. Acolher. E aí essas perguntas todas que a gente fez no início aqui, né, Maria? A gente sempre fala que as respostas, elas estão dentro da gente, né? Mas a gente insiste em buscar lá fora, né? Eu preciso procurar alguma alternativa, alguma coisa extra, alguma coisa, mas a resposta está dentro de mim, né? E como eu costumo falar dentro da minha metodologia, né, que eu trabalho muito com ferramentas, com perguntas, né? Eu faço perguntas para que a pessoa, né, hoje mesmo fazendo aqui, uma paciente chegou à conclusão, né, de um ponto muito importante, pregresso, que aconteceu com ela da pandemia, e ela se ligou, deu start, assim, foi aí que eu comecei a ganhar peso. Uma coisa bem emocional, bem importante, uma perda bem significativa, mas que até então ela não via como o causador do excesso de peso dela. Então são coisas assim que a gente tem que ir trabalhando. Só que assim, eu disse para ela isso, não, ela descobriu sozinha. Né? Então assim, quando a gente faz essas perguntas todas aqui, traz para vocês essas reflexões, é para a gente parar e analisar e se autoconhecer. Né? Então a gente fala que o amor próprio ele começa com autoconhecimento. Se a gente fizer isso todo santo dia, um pouquinho a cada dia, né, a gente vai se descobrindo. Né? Eu costumo dizer, a gente vai estar morrendo e vai estar se descobrindo. Então não queiram fazer algo que vai encerrar daqui uma semana, daqui um ano. Não, a gente vai estar sempre descobrindo coisas novas, até porque a gente amadurece, né? A gente tem mais experiências, né? E isso tudo vai modificando ao longo do tempo. Mas a essência não muda, né, Maria? A vida vai dando os rumos também, né? Exatamente, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho também, eu acho que é importante de falar, né, Maria, essa questão de traumas e acontecimentos na infância. Isso eu acho que é uma questão bem complexa e que talvez são pontos que vão trazer essas dificuldades de amor próprio, de autoestima na fase adulta, né? Sheila, quando a gente pensa, quando chega um paciente, ele geralmente, 90%, 95% dos casos, eles chegam relatando o que está acontecendo hoje. Né? O hoje pode ser de um mês atrás, 2 meses, vem contando uma história, né, uma história de um período curto de tempo. Só que uma coisa que eu vou trabalhando, né, na terapia é buscar as questões da infância. Porque
como eu sempre digo para eles, né? Quem vive de passado é museu. Mas, porém, contudo, todavia, é preciso olhar para o passado para entender quem somos agora. Como nós somos forjados. Aí tem gente que me diz, mas eu vou colocar toda a culpa no meu pai, na minha mãe, toda a culpa na minha avó que me educou, toda a culpa... Não, não é isso. Somos adultos e até mesmo com os adolescentes eu começo a ter uma fala puxando para si as suas responsabilidades. Tá, como é que eu vou te explicar? Puxando para si as suas responsabilidades, pensando, não, isso não é a culpa do teu pai, não é a culpa da tua mãe, mas é a forma com que tu foi educado. Tem pessoas que eu não consigo nem dizer que foram educadas, a gente foi criado, sabe? Porque para mim são coisas diferentes, assim, sabe? Criada é muito mais... E, claro, existem traumas, outros traumas, por exemplo, um abuso, né? De qualquer ordem de abuso. Tá? Psicológico, físico, abuso sexual, bullying na escola. Tá? É claro que não dá para trazer para as costas de uma pessoa que é vítima, né, para si desse jeito e dizer, não, aquela pessoa lá não teve nenhuma responsabilidade. Sim, aquela pessoa tem responsabilidade, são coisas distintas. Porém, o que a gente pode fazer com essas informações a partir de hoje? Porque, primeiro, tem muitas pessoas que revivem os seus traumas em terapia, né? Começam a aprender, tem gente que nem lembra e começa a lembrar, a ter memórias, rememora pequenos lances de quando era criança, mais tenra idade, assim, e começa a ver como foi sendo forjado na vida. Não deveria ter sido feito assim, eu acredito que devia ter sido feito dessa forma. E depois de todo esse insight, porque esse insight que eu tô falando é muito rápido, esse insight dura às vezes meses, né? Pensando, elaborando. Ou então, aqui a gente está falando de traumas da infância, mas também posso dizer, como eu falei antes, de outras violências, um trauma dentro de um casamento, por exemplo. A pessoa não se dá conta, sabe que foi difícil, já está separada, foi complicado, tudo foi muito difícil, mas ainda traz aquela pessoa para dentro da sua vida. Então, como isso? Como que descola? E eu não posso, diante do que eu vejo, porque eu sempre digo, quando eu vou trazer as minhas interpretações, sempre coloco. Essa é a minha interpretação, eu quero saber se tu concorda ou se tu discorda, não é porque eu estou falando que é a regra. Né? A regra é a técnica, mas o que a pessoa está passando não é regra. Então, essa paciente que sempre estava separada, divorciada e sempre trazendo, né, o ex-marido para dentro da sua vida. Então, sabe, não consegue descolar daquilo. Então, não é um trauma de infância, tá? É um outro trauma, mas que assim... Mas que limita, não deixou de limita, não deixou nada positivo. Porque quantas pessoas a gente conhece que se divorciaram e não são amigas, mas pelo menos não querem o mal um do outro, não prejudicam um ao outro. Exato. Não, uma outra relação, uma relação madura de duas pessoas que não estão mais juntas. Mas não, tem gente que ainda traz a pessoa. Não é nem que a pessoa venha, ela traz a pessoa. É amarrado ali. Então, como se não pudesse, né, ter uma vida nova. Como se não pudesse dar o primeiro passo para uma liberdade de entender, né? Porque é aí que vem, qual é a questão da infância nesse caso? Morava com a família e depois foi morar com o marido, muito nova, muito jovem, tá com outros traumas. Então é como se ele tivesse sido uma tábua de salvação. E que não era. Né? Só que uma menina de 19 anos com muitas coisas passadas, então fica difícil. Então, assim, o trauma da infância que junta, quando chega um público adulto aqui, né, chega desse jeito. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui que a Laura escreveu. Sobre o trauma dentro de uma relação, a falta do não,
a falta do limite muitas vezes nos leva para situações que, no fundo, nos agridem. Nos agridem de certa forma, seja deixando de fazer algo que se gosta, etc. Exatamente. Não é... Aí eu fico pensando, tá? Já fazendo um link com essas questões de trauma. A pessoa está numa relação, né, com essa situação de agressão, e quando eu falo agressão, não é somente agressão física, isso a gente tem que colocar. Né? Tem uma agressão psicológica, tem outras agressões envolvidas em relacionamentos, e a pessoa começa a deixar de fazer algo que gosta, deixa de fazer tal coisa, deixa de fazer... E como que era a infância dela? Até onde que ela era tolhida? O que que era permitido? O que não era? Né? Será que essa pessoa que foi se encolhendo na vida, né? Como que foi a educação dela? E não é para botar culpas na mãe, na maternidade, na paternidade, não é isso. É de entender a sua história pregressa, tá? Para, a partir de agora, ver o que eu posso fazer. Exatamente. Outra questão, assim, que pega muito, muito, assim, forte para mim, e daí eu quero que tu vá colocando, porque tem a ver com a tua área. Eu lembro que quando eu comecei a alimentação dos meninos, dos dois foi a mesma coisa. Com 6 meses, né, começou a frutinha, não sei o quê. Quando começou a alimentação de comida salgada, eu servia um pratinho de comida, e eu percebia que ele estava com fome e era aquele pratinho. Não tinha uma reprise. Ou não tinha, por exemplo, assim, ó, não quero comer mais, não, tu tem que comer tudo até a última colherada. Porque isso é uma estupidez pra mim, assim, que, com outro ser humano, sabe? Eu ficava imaginando eu não querendo mais, tendo que comer. Sim. E realmente, hoje, né, eu vejo que os guris até repetem os pratos quando eles gostam muito, eles também estão numa idade que eles estão comendo bastante. Adolescente come. Mas, ok, se não quer, não quer. Não é porque não quis hoje que amanhã não vai querer, que amanhã... Então, tentei minimizar o trauma deles quanto a comida nesse sentido, sabe? Porque a gente foi ensinada, a gente vem de uma geração que era ensinada a comer. Tu tem que comer, não pode deixar um grão de arroz no prato. Tu tem que comer tu comeu tudo sem precisar insistir, então quer dizer que tu quer um outro prato. Daí vem mais. E tem que ter a sobremesa, e tem que ter não sei... Então isso também a gente pode levar como traumas de infância. Algo relacionado à comida também, de uma paciente que dizia, os meus momentos felizes e os meus momentos tristes são relacionados à comida. Exatamente. Ela tem compulsão alimentar. Era a mesa que as pessoas se juntavam, se divertiam, e também era a mesa, né, que as mágoas eram tratadas. Imagina? Então, assim, quase não ter para onde correr, porque não importa se tu tá bem ou se tu não tá, a tua válvula de escape é a comida. É a comida. É a comida. Exatamente. E aí tu falou então, tem bem dessa questão, coisas. né? Isso que tu falou, né, Maria? Eu trabalhei muito dentro do desafio também, trabalho na questão das consultas individuais, né? A gente tem muitas crenças herdadas, né? Principalmente com relação à alimentação. E essa é uma crença que eu aprendi, né? Tipo, limpa o pratinho, porque tem um monte de criancinha que não tem o que comer. Né? Essa é uma crença clássica, né? E aí, o que a gente tem que cuidar, que eu percebo quando tu falou ali, né? Talvez para ti tenha sido traumático ser obrigada a comer lá na infância. Estou usando aqui uma suposição, tá? E aí tu já não conseguiu quebrar esse ciclo e não repetir com os teus filhos. Mas existem inúmeras situações que a gente vai se pegar fazendo a mesma coisa que os nossos pais. Com certeza. Por experiência, por padrão, até porque assim, ó, por pior que seja a relação, né? Eu tô exagerando aqui, por pior que seja a relação com os nossos pais, lá naquela época, quem eram os a gente passou por muita coisa. E se a gente não quebrar esse ciclo, travou? Travou. Voltou?
Travou, deu uma travadinha. Uhum. Eu estava falando ali que para os nossos pais, né? Os nossos pais, os nossos deuses, né? Então, assim, a gente, tudo que eles falam, a gente absorve. Então, se a gente não entende que aquilo é prejudicial e não quebrar, a gente vai repetir inúmeras gerações ainda, né? Vai continuar fazendo isso e os nossos filhos farão isso pelos filhos deles e assim por diante. Mas tem uma coisa que tu falou muito bem, que eu acho que é importante de falar, né, Maria? Que não é questão, assim, de culpar os nossos pais. Porque uma coisa é certa. Eles fizeram aquilo com as possibilidades e o conhecimento que tinham na época. Né? Eles não fazem para nos prejudicar, muito pelo contrário, né? Era o conhecimento que eles carregavam das gerações passadas, né? Então, assim, por que a gente está falando de autoconhecimento aqui? Dessa busca, né? É justamente para a gente entender certas coisas e não repetir certos padrões que podem não ser tão saudáveis no futuro, né? Para os nossos filhos talvez já não sejam, né? E aí tu falou da questão assim, existe trauma, existe crença, né? Então pode ser um trauma, uma coisa que para ti, né? De repente foi um trauma ser obrigada a comer quando não tinha fome. Para mim já era uma crença. Eu precisava comer para que, né, as criancinhas... E aí eu trouxe isso dentro do desafio de gurias, as criancinhas da Etiópia não vão ficar mais alimentadas vocês comendo o prato até, né, cansar. Porque aí, assim, tu perde essa noção também, que é uma coisa muito importante que a gente trabalha dentro da nutrição comportamental, que é essa referência do que é fome e do que é saciedade. A gente perde isso. Porque independente se eu estou satisfeita, eu tenho que limpar o prato. Comer. E aí começam os distúrbios, né, dessa coisa da fome e saciedade. Poxa, Sheila, preciso fazer uma observação aqui. Eu estava conversando com a Laura esses dias, a gente foi comer uma sobremesa. Raríssimas vezes eu faço sobremesa aqui em casa. E eu fiz domingo. Aí a gente estava comendo sobremesa e eu disse para a Laura, eu não conheço nenhuma pessoa que coma sobremesa porque tem fome. Porque já comeu antes. Aí eu falei, não, eu conheço uma pessoa, que hoje em dia não mais, tá? Mas quando era pequena me dizia, mãe, eu não quero a sobremesa porque eu estou sem fome. E a sobremesa era uma fruta, uma coisa assim. Então, aquilo ali, quando ele era pequeno, eu me deu um choque. Eu digo, realmente, as pessoas não comem a sobremesa porque tem fome. É um plus, né? É para saborear. Até que pra gente aqui em casa é mesmo para saborear, porque não é todo dia, não é todo final de semana. Então, mas é bem isso. Só que tem pessoas que passam da sobremesa, né? É a própria alimentação, já é isso. Tipo, não tô com fome, mas eu vou lá. Não tô com fome, exato, mas eu vou lá. Não é nem... às vezes não é a pessoa... Eu digo assim, eu não consigo ficar sem o doce. Eu digo assim, isso é crença. Porque se tu ficou um dia sem um doce na tua vida, eu tenho certeza que algum dia na vida tu ficou sem o doce, tu pode ficar outras vezes. Então, isso é uma crença. Tu tá acreditando nisso pra, às vezes, até pra te auto-sabotar, né? Então, para com isso. Não consigo, consegue. Sim, todo mundo consegue, né? Agora, tem uma coisa que também é um hábito, é uma coisa automatizada, né? Eu como sobremesa sempre depois do almoço. E, às vezes, eu não sei ficar sem. Não sei. Enraizou tanto um hábito que tanto faz, né? Já é hábito. Exatamente. Uma outra participação ali. Sobre alimentação, a ditadura de ter que comer tudo fez eu ter um trauma de feijão na creche. A Laura. Ai, tadinha, é isso. A gente acaba fazendo as criaturas, né, perderem aí o prazer de comer certas coisas por insistência. Né? Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar. Aí a gente está falando aqui de, né, para vocês, né, o tema dessa live é ser a mulher da vida de vocês. Mas olha quanta coisa tá lá atrás. Como a Maria disse, ninguém vive de passado, mas tem coisas que a gente vai precisar buscar para se entender, né, no presente e no futuro também. E a gente está conseguindo trazer, acho que seja a mulher, né, pensando nessa questão de alimentação, por óbvio, porque tu é nutricionista, e penso que são exemplos que a gente pode pensar nessa questão da alimentação, mas levar para qualquer outra área da vida. Né? Eu tenho traumas e eu não consigo trabalhar, não consigo fazer isso, eu não consigo sair de casa, entende? Qualquer outra coisa. No nosso caso aqui tem esse foco, né, relacionado à alimentação e a um plano alimentar, porque tu é nutricionista, mas isso pode ser pensado para qualquer área da vida.
Qualquer né? área, Fazer com essa certeza. busca. Vou no meu passado, vou olhar aquilo lá. Tem, inclusive, eu tenho pacientes que, inclusive, eu pergunto, foi amamentado? Não foi? Como é que foi a introdução alimentar? Porque não come nada, sabe? São muito, É, muito, 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 muito seletivos, seletivos. né? Uhum. Demais, 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 assim mesmo. Assim, como que foi essa introdução alimentar? Uhum. Não dá porque ela não gosta. Puxa, a criança comeu uma vez, fez cara feia, daí a pessoa disse que ela não gosta, ela não vai gostar mesmo. Exato. Né? E vai muito assim, a gente às vezes quer impor uma alimentação, mas a gente não dá o exemplo, né? É aquela coisa Uhum, da família estar envolvida nesse processo é muito uhum, importante. Maria, ainda dentro da questão de traumas, né, e acontecimentos da infância ali, eu uhum, queria só fazer uma colocação, né, que eu vejo muito, assim, essa questão de falta de patrocínio positivo na infância. Vou dar alguns exemplos. Aquela coisa assim, né, ai, olha meu cabelo como é lindo, ai, menina, não seja snob, a gente não é lá de subir, uhum, entendeu? A criança se trava, tipo assim, eu não posso falar que é bonito. O meu filho, às vezes eu pergunto pra ele, o que que tu acha dessa roupinha que eu escolhi pra ti? Ai, mamãe, eu tô um arraso de estiloso. Esse tá uhum, mesmo, tá tá te achando mesmo. lindo? Eu tô. Então se acha mesmo, não tem problema de se achar lindo. Eu digo pra ele, né? Uhum, Que bom, isso aí tá maravilhoso mesmo. Se tu tá gostando, que bom. Então, assim, ó, né, incentivar a ter esse amor próprio quando pequeno, porque a gente poda. Ai, não seja uhum, snob. Isso aí as pessoas vão te taxar de mentira. Tu não pode ser assim. E aí a gente vai, né, se afundando, né? perfeito. Ai, eu não posso falar que eu sou bonita, eu não posso aceitar que eu sou Não posso falar que eu bonita, sou né? inteligente, não posso falar que Exatamente. é isso, não posso falar que é aquilo, né? Porque Porque, como que eu vou falar para as pessoas que eu sou inteligente? As pessoas vão pensar de exatamente. mim. Uhum. Né? Então, é uma coisa, assim, talvez de gerações anteriores, né? Essa Uhum, questão, assim, mais, né, retraída. E graças a Deus que eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando essa coisa de aflorar os sentimentos, né? E falar sobre isso. Mas uhum, são coisas que a gente tem que cuidar também, né? Eu acho que incentivar esse amor próprio, né? Colocar, eu digo para meus pacientes, tô me achando linda, é isso aí. Tem que se achar poderosa. Porque, assim, se a gente não se ama, como é que a gente vai se cuidar? Eu não cuido do que eu não gosto, é verdade. não é? Tem toda a razão, toda a razão. Então, isso é um ponto fundamental. Uhum, Então, continuando aqui, a gente falou, então, dessa questão do autoconhecimento, de dizer não, né, Maria? uhum, E tem outra coisa que eu acho bem importante a gente aprender, quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que é uma questão também de otimizar essa mulher que a gente tem dentro da gente, é a questão da impulsividade, de reduzir a impulsividade. O ser humano já, acho que ele já é impulsivo por natureza, né? Mas quando a gente dá essa, né, traz esse freio, vamos dizer assim, poderia? eu vou ver se eu acho vamos conversando que eu vou ver se eu acho algo para mostrar, para falar para ti aqui. Vai ser bem É, eu, interessante. essa questão assim de avaliar situações de forma mais racional, eu acho que é Uhum, importante, né? Tipo assim, não tô. É aquilo que eu te falo, já falou isso em outras lives, né? Eu não tenho como modular as minhas emoções, mas as reações em cima disso, sim, né? Tipo assim, eu tô com raiva, agora eu vou. Não, não vou ter raiva, não vou ter raiva, né? Às vezes são coisas é, que vão surgir, a né? emoção não está no ser humano, mas o resto todo a Exato. gente pode trabalhar em Agora, cima. se eu tô com raiva, eu vou dar um tiro em alguém, vou dar um fogo na parede, vou quebrar a mesma casa inteira. São coisas que eu posso, né? Então, essa coisa da impulsividade, eu acho que é algo que a gente precisa também começar a repensar, né? Uhum. Eu acho que eu não vou achar. Não tem problema, tocamos ficha aqui. Uhum. Eu acho, eu sempre digo a respirar fundo, né? Hoje eu falei com um paciente assim, sabe aquela história de conta até 10 no passo? É porque justamente contando até 10 tu precisa respirar. E aí a gente está falando aqui de respiração, assim, na prática mesmo, né? Fazer uma respiração Eu diafragmática é uma coisa que vou muda falar isso agora. muito, né? Muda muito o teu estado ali de espírito, de emoção, enfim. E alivia muito essa impulsividade, essa raiva que a gente sente muitas vezes. Achou? Ai, não, mas tudo bem. Não tem problema. Bora lá. Não, porque eu estava falando da questão de ser impulsivo, né? E ser compulsivo. Tanto ser compulsivo quanto ser impulsivo são atos de volição, né? Atos da vontade da gente. Uhum, uhum. E a vontade, eu não me lembro agora de cabeça, tem
4 passos, assim, vamos dizer. E na impulsão é como se um deles fosse eliminado, porque a gente age sem pensar. Então, comum é isso, né? Eu agi sem pensar, fui impulsiva. Agora, já na compulsão, tem todos os 4 passos da volição, né? Da vontade, só que vem um depois, que é a culpa. Então, tem essa, né? Que as pessoas não conseguem diferir o que é impulsividade, né? E compulsão. Compulsão é isso, a compulsão. A pessoa até compreende o que está fazendo, mas não consegue parar. E depois ainda vem recheado de culpa. Para pesar mais no processo, né? E quando é impulsiva a coisa, só vai emendando uma na outra, né? É aquele realmente agir sem parar. Eu tinha um material sobre atos de volição que era bem legal. Acho que para a próxima live eu vou pegar também esse material, porque é importante a gente falar sobre isso, principalmente quando a gente fala da psicologia aliada à nutrição. Tem as compulsões, né? E dentro das compulsões, as pessoas têm as suas impulsividades. Exatamente. Muito bem. Outra questão também, né, Maria? Tu pode falar muito bem. Eu acho que tu deve trazer isso na tua prática direto, né? É colocar os sentimentos em palavras, né? As pessoas têm dificuldade de falar o que sentem. É incrível, né? Às vezes as pessoas não conseguem nem entender o que sentem. Exato. Porque, por exemplo, é feio, bem entre aspas, tá, Sheila? É feio uma mulher sentir raiva de um filho. A sociedade não permite isso. Mas acontece que a raiva, ela é uma emoção de todo e qualquer ser humano. E emoção básica. Na situação, tu vai sentir raiva. Sim, imagina. Tu vai sentir raiva. E aí, tá... basta, daí sim, tu tem que saber o que tu vai fazer para descontar essa raiva, para colocar essa raiva para fora de uma forma que não seja agressiva. Exatamente isso. Eu tô me lembrando de uma história que o meu filho, o mais novo, eu tinha uma caixa, isso aí é até triste, cheia de um anel, aliança, tudo tava naquela caixa. E ele perdeu todas as minhas joias. E aí eu falei da raiva, né? Na hora, assim, sabe, eu tive que contei até 1000. Eu disse, mas ele era pequeno quando ele perdeu. E eu nem vi que ele tinha tirado do meu quarto para brincar e perdeu, real, perdeu. E faz o quê? A gente, enquanto ser humano adulto, tem que entender que ficou com muita raiva da situação, mas tu tem que tratar aquilo de uma outra forma, porque é uma criança que está ali na tua frente, né? É uma criança que é pequena que está ali na tua frente. Não tem entendimento do valor, né, daquele objeto. Não tem nenhum entendimento, zero. Ele, esses dias, me disse, aquela caixa preta, né, mãe? Eu disse, essa caixa preta. Desse tu não consegue nem falar, né? Eu digo, não consigo. Então, realmente, mas é porque tem essa questão da raiva, não dele, da situação toda, porque eu também entendi que ele era pequeno. Já tive outros casos aqui na clínica de algo bem semelhante, de ser furtado, né, as joias para uso de drogas. E raiva, né? Essa pessoa ficou com muita raiva. E a forma de lidar também é diferente, porque, primeiro, que o filho é adicto. Segundo, que o filho não é um adulto. Então, são outras formas de lidar, mas a gente tem que entender que todo mundo, e como a gente está trazendo muito esse papel da mulher, né? A mulher não pode sentir raiva, a mulher não pode sentir nada, a mulher tem que estar sempre andar em cima de uma linha. Nem que essa linha seja um fio cortante, mas ela tem que fazer isso. Então, se dá conta dessas emoções, a gente não... nós somos seres com emoções. Negá-las é muito ruim. O que a gente precisa aprender é como trabalhar com isso.
A Laura Exatamente. comentou, por exemplo, a questão do feijão, né? Que ela traumatizou o feijão na creche. Mas eu fazia uma coisa muito horrível com ela quando ela era pequena. Muito. Mas é que a minha mãe dizia pra mim assim, ó, ela tem que comer tudo, toda a comida. Minha mãe mandava e eu obedecia e ela tinha que comer. Imagina que estrago. Imagina o estrago da coisa, sabe? Então, ela dizia, ó, tu quer comer o danoninho só se comer toda a comida? Pensa, Sheila. Eu jamais falei isso. Olha a Nutri pirando em 3, 2, 1. Uhum. Mas assim, ainda bem, tá, Sheila, que eu era uma adolescente, eu tinha, sei lá, 17, Sim, 16 anos. né? Não, e eu fui educada assim também, né? Tem que comer toda a comida. Só que eu conseguia dar conta de comer toda a comida. A Laura não conseguia dar conta de comer toda a comida. Tá? E aí, isso era muito difícil para ela. Muito. E quando chegou a minha vez, né, de ser mãe, de ser a responsável, tanto eu quanto que ela, os responsáveis pela alimentação, a gente já tinha bem estabelecido para nós. Não vamos, claro que, não quero, dá uma insistida para ver se realmente não quer, Claro. né? Ou só quer brincar ali com a comida. A gente percebeu que não quero, ok. E eu vejo que a mulher, tá trazendo sempre essa questão do papel da mulher, pensar nisso em relação aos filhos ou outras crianças que nos cerquem, tá? Porque tu pode deixar o teu filho aqui em casa quando não vou obrigá-lo a comer. O que a gente está fazendo com a gente também? É verdade. Né? Aprendi que eu tenho que limpar o prato. Então, meu prato vai ficar limpo. Aprendi que eu tenho que engolir os sapos. Eu não reclamo nada. Aprendi que eu tenho que fazer tudo o que as pessoas me pedem. Então, eu não digo não. Eu aprendi. Exato. Só que daí eu fui desconstruindo tudo isso. Eu fui desconstruindo e percebo que muitas pacientes minhas, elas vão desconstruindo também essas questões. Inclusive, na terapia, Sheila, o que acontece bastante é o seguinte. Começou a fazer terapia. Aí a pessoa começa a se modificar. Só que essa modificação, às vezes, não é benéfica para o seio familiar. Oi, Tadeu. Essa modificação da pessoa não é benéfica para o seio familiar. Então, não sei por que tu começa a minar. Não sei por que tu está fazendo terapia, por que tu está fazendo isso. E se a pessoa não está ali com a sua, né, a sua segurança bem estabelecida, às vezes acaba desistindo, né? Exatamente. Então, isso quando eu começo a perceber que a família está minando a terapia, e não é por mal, porque a família tinha uma pessoa que agia de um jeito que era daquela forma, que já conhecia as respostas da pessoa, e ela já não está, ela está começando a dizer não, isso não está muito bom, né? Ela não dizia não, mas agora ela está dizendo. Então, só um pouquinho, este é um processo. E tem outras famílias que aquele processo, aquela mudança é extremamente benéfico. E uma coisa que é interessante, agora falando na terapia, eu vou falar em adolescentes, mas pensando numa adolescente, né, uma menina, né, como a gente está falando em relação ao papel da mulher, né? Uma adolescente já por si só é um ser cheio de modificações. Com certeza. Tanto biológicas, sociais, psicológicas, tudo. Aí vem para terapia, aí faz aquele caldeirão, assim. Então, qual é o meu grande trabalho, na verdade, na maioria, é com os pais. Que os pais entendam essa modificação própria da idade, que os pais compreendam e deem vez e voz para essa adolescente. E é uma forma que ela também aprende a se colocar. Ela não, quando esse trabalho que eu faço com os adolescentes, eu gosto muito, porque também eu trabalho com os pais, né? Então, falar para os pais, escutem os seus filhos. Escutem realmente. Não é concordar com os filhos. É escutá-los, para daí concordar ou discordar. Porque
fica sempre uma guerra, uma briga. Exatamente, né? Uhum. Então, assim, escutar não significa que tu esteja concordando. E já nesse processo, a menina já começa a aprender a se colocar no mundo. Aprender a dizer não. Aprender que pode e deve falar não quando tem vontade. Aprender que a gente tem que sentar e conversar com os outros, sabe? É muito, muito, muito mesmo. É gratificante trabalhar com adolescentes nesse sentido, assim. Agora, eu trouxe um pouco mais para esse papel da mulher, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Exatamente. A gente já está em quase 1 hora aí de live. Vamos colocar alguns pontos, daqui a pouquinho a gente encerra, mas fiquem conosco, tem mais alguns pontos que a gente quer trazer. A gente tinha falado da questão de responsabilidades, né? Acho que isso já ficou bem claro, de assumir as nossas em vez de dar desculpas, né? Eu acho que também é uma coisa importante a gente aprender a reduzir a nossa autocrítica, né, Maria? A gente já falou algumas coisas, assim. Cortou? Não, tá, não. Eu acho assim, a gente tem sempre a mania de ver o copo meio vazio, né? Então, assim, eu consegui alguma coisa. Foi sorte. Será que foi sorte? Ou foi arregaçar as manguinhas e trabalhar? Então, assim, começa a valorizar as coisas que tu faz. A gente tem a mania de depreciar as nossas conquistas ao invés de comemorá-las, né? E agradecê-las. Então, assim, eu não nem essa semana, emagreci 2 quilos. Aí, uma cara de desânimo ainda, né? Como assim? Né? Se tu emagrecer a cabeça, na verdade eu queria mais. Isso, olha, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Até ontem, anteontem, mês passado, tu tava com excesso de peso por sei lá quantos anos. Agora tu entra no processo, tu emagrece 2 quilos ali numa semana, claro que é um valor bem alto, emagrecer 2 quilos numa semana, né? Mas que seja 1 quilo, meio quilo, e tu tá reclamando, pensa que tu tirou teu corpo da inércia. E as pessoas não. Eu acho que o que eu fiz? Nem sei porque emagreci. Sabe? As pessoas estão sempre porque elas não querem. Aí entra aquela historinha que a gente estava falando, né? Lá né, da falta de patrocínio positivo, né? Então, assim, quando era criança, não podia dizer que. Então, assim, enche o peito e diz: eu fiz tudo certo. Eu tenho muito isso no início das minhas consultas, eu trago algumas perguntas sempre. Do que a gente combinou, o que conseguiu executar, né? O que foi vitorioso? Às vezes eles me dizem, não tive nada. Assim, não, só um pouquinho. Pare e pense. Eu vou te dar um tempo para tu pensar e me dizer o que tu teve de vitória, porque alguma vitória teve, né? Aí elas começam a pensar, pois é, tomei mais água. Pensando bem, eu entrei naquela calça. Então, para, avisa. Olha, pro copo meio cheio, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente tem a mania, assim, essa autocrítica, ela é muito forte, ela é muito negativa, né? Ou crucificar-se depois de alguma falha. Eu não devia ter feito isso. A culpa, né, que tu falou, né, Maria? Porque eu fiz errado, eu devia ter feito assim. Porque se eu tivesse feito naquela época, lá no início da pandemia, se tivesse feito a academia, estava melhor. Tu não tem a máquina do tempo. Não pode voltar. Tu é autorresponsável, sim, mas te liberta da culpa. Autorresponsabilidade e culpa são 2 coisas diferentes, né? Então, te liberta da culpa e assuma a responsabilidade nas tuas decisões. Agora, o que ficou para trás ficou, não posso voltar. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer? Então, né? Não, e fico... Como tu disse, quem vive de passado é museu. Para de ficar olhando lá, né? Olhou, viu que estava errado, agora olha daqui para frente, vê o que pode fazer melhor. Não fica sofrendo pelo que poderia ter feito, né? Isso é muito ruim. Isso diminui muito a nossa capacidade de crescer e de ter sucesso, né, Maria? Ó, eu só queria mandar dois beijos especiais aqui, que eu vi que as gurias entraram, que é a Geraldine e a Karina. A Geraldine, uma amiga minha, e a Karina, ela era minha filha lá em João Pessoa. Ai, que legal. Bem-vinda, gurias, na live. Ana, e como fica quando a pessoa não consegue dizer não? Fica, às vezes, com raiva de si própria por não dizer não. E, para completar, vem o sentimento de culpa de ter cogitado que poderia ter dito não. E como fica quando... Vou só te dizer uma coisa. Para isso, precisa entender quais os momentos que essa pessoa gostaria de ter dito não. Para quem essa pessoa gostaria de dizer não. Como que foi
forjado esse não na vida da pessoa. Primeira coisa, essa questão do falar não, não, como eu disse, não tem uma fórmula, porque cada pessoa vai ter a sua dificuldade de falar não. Tem gente que tem dificuldade de falar não para estranho e pode falar não para alguém da família. Então depende de cada um. Não tem como ter uma ordem, é para todo mundo desse jeito. Talvez Sim. a pessoa tenha sido educada de tal forma que não possa ter dito não às pessoas, então aí ela não vai poder dizer não. Mas é uma pergunta muito interessante. Como fazer? O que fazer? Treinar? Assim. Eu acho que treino é a palavra de ordem para qualquer coisa na vida, né? É treino, exatamente. Só que, claro, a pessoa não está no processo de psicoterapia e se isso é algo que é incômodo, a única coisa que eu posso falar é treinar. Coisas bem simples. Uma coisa que ajuda muito, que eu já tinha falado na nossa outra live, é a questão da escrita terapêutica, né, Maria? Que é uma coisa que eu uso para mim. E que talvez registrar esses momentos assim, ó. Quando é que eu faço a escrita terapêutica? Eu criei uma maneira de fazer. Como é que tem que fazer? Tem que escrever todo dia? Eu acho que cada um tem que fazer da maneira que se sente mais confortável. Essa é a questão. Então, como que eu adoto para mim? A minha escrita terapêutica, ela funciona assim. Eu coloco ali no meu caderninho as coisas que eu sinto que eu preciso registrar, que são observações que me tiraram dos eixos, emocionalmente falando. Então, eu coloco ali, né, momentos, tipo assim, vou citar o exemplo da Ana, né? Aí aconteceu uma situação assim, A, B, C, eu devia ter dito não, eu disse sim para ela, eu me senti depois culpada, blá, blá, blá. Isso vai servir como um registro daquele momento e talvez vai servir como um apoio para que outros momentos tu não haja da mesma forma, né? Pode ser que tu faça igual de novo? Pode. Mas eu acho que no momento que a gente coloca no papel aquela situação, a gente deixa registrado momentos que a gente não se sentiu confortável, né? Ou até que se sentiu muito feliz, mas que assim, precisa registrar ali alguma coisa muito forte. E às vezes são coisas tão pequenininhas que a gente não valoriza e que precisa fazer um registro para lembrar assim, meu Deus, às vezes eu preciso esperar coisas grandiosas acontecer para me sentir feliz. Naquele dia eu me senti tão feliz naquela situação. E aí quando tu vai ler, ele tem que servir como algo que tu vai ler em outro momento, né? Tá registrado, é para ler. Em outro momento, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, tu vai lá e tu vai pensar assim, eu sempre que eu olho, eu digo assim, meu Deus, por que eu fiz tempestade? Isso aqui passou, sabe? Eu sempre olho assim, acho que eu fiz, né, exagerei naquela emoção, mas é porque a gente amadurece, passa, né, aliviou naquele momento de dor, não tá aliviando, não tá leve, tá pesado, tá com raiva, tá com medo, tá chorando, tá triste, enfim. Mas é sempre uma maneira muito tranquila de trabalhar isso dentro da gente, né? É uma forma que eu digo assim, para mim a escrita terapêutica, para quem não faz terapia, né, seria um primeiro passo, mas isso também não tira o mérito, longe disso, né, da pessoa deixar de fazer terapia. Pode ser um plus, ou aquela pessoa que, né, ainda não começou. Quando tu fala essa questão dessa escrita terapêutica, alguns pacientes meus fazem escrita terapêutica, mesmo em terapia. Isso. E eu tinha uma paciente que ela não fazia escrita terapêutica, ela fazia desenho terapêutico. Ai, que legal, também muito legal. Muito legal. Folha de papel A4, lápis de cor, e era isso. Sim. E ela tinha os desenhos terapêuticos. Não eram desenhos que eu fazia algum tipo de avaliação, nada. Não era uma avaliação psicológica através dos desenhos dela, não. A forma dela se expressar era através dos desenhos. E sim, ela era uma pessoa neurotípica. Como se diz no senso comum, uma pessoa normal. Não era assim, ela não conseguia falar, ela tinha algum déficit, não, nada. Só que esse era o formato que ela tinha de se expressar. E exatamente. Desenhos maravilhosos, mas assim, maravilhosos, é claro, eles demonstravam a angústia dela, demonstravam alegria, demonstravam sentimentos, assim, as emoções dela estavam ali dentro daqueles desenhos. Tinha um desenho que ela fez que era noite. E era um desenho lindo, lindo, lindo. E tu olha, ele poderia até remeter a alguma coisa que fosse desagradável, porque é um desenho escuro, assim, à noite, azul escuro, né? Mas aquelas estrelas tão brilhantes, né? Era muito bom de ver.
E sabendo o significado daquilo, entendendo o significado daquilo, era um outro visual, né? Era um trabalho através de um outro tipo de arte que não a escrita. Exatamente. E isso é muito, muito legal quando acontece. Gosto dessa liberdade que os pacientes possam ter, né, dentro da clínica. Usar suas habilidades. Gosto bastante. Muito bem. Maria, para a gente se encaminhar para o encerramento, queria que tu concluísse aí com alguma dica poderosa, algum segredinho especial da psicologia aí, para a pessoa ser a mulher da vida dela. Primeiro, eu vou pegar algumas coisas que nós temos aqui, que é a autoaceitação. Quando a gente fala de autoaceitação, não significa que tu tenha que aceitar em ti mesmo coisas que tu não gosta e assim, tá ok, eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, A síndrome da Gabriela, né? E vou viver pro resto da vida assim e vou morrer assim. Não é nesse sentido. Mas quando a gente começa a se aceitar, tu começa a aceitar o que é o lado que é bom, né? Eu não gosto sempre de usar essas palavras muito, mas acho que numa conversa dá certo. O que é bom e o que é ruim. E quando a gente tem esse lado que é ruim, que a gente não gosta muito, a gente começa a olhar para ele com outros olhos, com uma outra visão, e tem a possibilidade de trabalhar. Né? Quando eu olho e via, eu vou trazer o exemplo para mim, tá? Como a gente falou antes. Quando eu olho o que eu fazia para minha irmã se alimentar, eu fico pensando assim, quando eu tiver filhos, eu não vou poder fazer isso, sabe? Porque é desumano. Então, assim, é tu olhar, é aceitar que tu fazia errado, aceitar que aquilo não estava certo, né? Corrigir. Então, é uma postura que é muito positiva, mesmo quando a gente olha para essas questões, digamos, defeituosas, né? E conseguir ficar satisfeita consigo, no âmbito psicológico, né? No âmbito nutricional, no âmbito, né? Quando junto a questão nutricional, vem a estética junto também. É claro que a gente sabe que a Nutri não é questão estética, mas é também isso. Então, é muito importante. A autoconfiança, né? Pensar quais são as suas capacidades e como desempenhá-las. A autoconfiança de falar assim, ó, eu sei que eu sou uma pessoa inteligente. Exato. Não é um exemplo, eu tô falando eu, Maria. Sim, tá? eu sei também. Eu sou inteligente. Tá? Sei que eu não uso de todo o meu potencial, porque agora eu tô num outro ritmo de vida. Mas é tu entender isso. É tu entender essas possibilidades e o que eu posso fazer com isso? Onde é que eu vou usar a minha inteligência? Onde é que eu vou usar? Estou dando na clínica, estou estudando, né, meus pacientes, estou estudando outras questões assim relativas à psicologia. Quando eu digo essa questão da inteligência, ela não é uma só. Até uma vez eu fiz uma live com uma amiga minha, que é prof, da gente falando das inteligências múltiplas, porque nós não somos dotados de uma inteligência, né? Somos várias inteligências. Inclusive tem uma minha que é bem precária, que a tua é muito inteligente, né? Que é sinestésica, dança, não sei o que. A minha, coitada, né? Então, mas não é uma inteligência. Mas no que eu sou, eu sei que eu faço muito bem feito. E o que é aquilo que tá falando assim, fala pro teu filho, né? Não, tu tá bonito e tu pode dizer que tu tá bonito. Tu tem que dizer. Quando as pessoas te elogiarem, não fica assim, tá. Não, obrigada, eu sei, me vesti bem hoje, né? Me vesti bem pra estar aqui, assim. Então, é exatamente isso. Outra questão que é ligada também, isso, lembra aquela paciente que eu falei, né, que ia pra academia e muito bem, se sentia muito bem dentro do seu corpo, mas competência social zero, porque ela pensava tanto no que os outros pensavam sobre ela, que ela não conseguia manter um diálogo, a não ser que fosse relacionado àquele tema. Fugiu daquele tema, se perdia toda, porque não tinha essa competência, porque vai que ela fala uma bobagem, vai que ela fala algo que alguém não concorda, né? Vai que
Tudo não se vai, que vai. Então, não me relaciono com ninguém. E aí, uma situação que pra gente, por exemplo, não seria difícil, para ela se torna impossível. Uhum. Né? Perguntar a hora, daqui a pouco o relógio. Como é que eu não vou dar hora para alguém que sabe? Uma coisa que parece muito pequena, para essa pessoa pode ser gigante. Uhum. Então, se entender nessa competência social, que todo mundo, claro, tem pessoas que têm mais facilidade de comunicação, Exatamente. tem mais uma inteligência voltada a isso, não há dúvidas. Mas falando desse caso clínico específico, ela também tinha plenas condições. Então, a gente sempre faz essa avaliação. E uma coisa que eu coloquei aqui, que eu vi aqui, que é importantíssima, Sheila, que é a rede social. Não é a rede social, qualquer rede social, né? É a nossa rede de apoio. Quem é a nossa rede de apoio? Eu posso dizer que profissionalmente tu faz parte da minha rede de apoio e vice-versa. A gente tem uma troca legal, a gente bate um papo legal. Não é legal, né? Mas é bom, eu gosto de estar aqui, eu gosto de compartilhar contigo. Eu sei também que tu gosta de estar aqui comigo, que tu gosta de compartilhar comigo, da gente conversar. Então, isso é muito bom nesse nosso relacionamento profissional. Estou falando da nossa vida profissional. Mas não é só isso também, né? Nós como amigas, nós como mães, quais são as trocas que nós podemos fazer? Nós agora, assim, nos nossos núcleos familiares, como que a gente vai? Com quem a gente pode contar? Com quem a gente pode ter este apoio? Né? Aonde ter esse suporte, esse esteio? Aonde se sentir acolhida? E da mesma forma, o contrário. De quem é que tu é esteio? De quem? Né? Para quem oferece teu acolhimento? Porque é uma troca. É uma troca. Não é tomar lá da cá. Não é só bem a nós, né? Ó, mas tem uns recadinhos aqui. Deixa eu ver. Oi, Ramã, fugido. Isso pode ser porque essa pessoa faz esse julgamento sobre as outras pessoas? Sim, exato. Perfeito. Dessa minha paciente aí da academia, é claro, ela estava sempre olhando para os outros, tá? E pensando, ele tá pensando isso de mim. Ela está pensando isso de mim. Mas ao contrário também existia. E aí ela foi chegando um tempo na terapia que ela foi dizendo, não, só um pouquinho. Um julgamento é muito mais meu comigo do que qualquer outra coisa. E aí quando ela começa a parar, e isso é um comportamento aprendido, parar de pensar que as pessoas estão olhando. Essas questões todas, a vida começa a modificar. E a Ana disse, rede de apoio é muito importante sempre. Com certeza é, né? Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive, então estar, né, rodeados de pessoas aí que nos apoiam, que nos estimulam, né? E fazer, como a Maria disse, essa troca, né? A gente também tem que ser incentivadores, né? Também temos que ser pessoas positivas para ajudar esse mundo aí, que está tão carente disso, né? De conexões verdadeiras, né, Maria? E eu diria assim, para a gente encerrar essa live, eu também diria uma coisa bem simples, né? Duas questões bem simples, que eu acho que a gente nem botou no script, mas aí fica como dica aí pra gente concluir o que é ser a mulher da sua vida. Eu acho que é aprender a viver no agora, estar aqui, né? Estar aqui com a Sheila e com a Maria Eugênia, estar aqui de coração, prestando atenção, aprendendo, trocando, né? Olhar as pessoas mais nos olhos, né? Estar com as pessoas quando estiverem não conectados nas redes sociais, né? Aproveitar o momento presente. Eu acho que esse é um ponto. Ter aquela ali, a rede social. Exatamente. E outro ponto, né, para você ser a mulher da sua vida, eu acho que é trazer mais gratidão para o teu dia. Já dei umas pinceladas aqui antes, né? É tornar os pequenos momentos fontes de agradecimento, fontes de felicidade. E não esperar coisas grandes. Eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando me formar, quando tiver aquela casa, aquele carro, aquela casa na praia. Por que tu não tá só lá no futuro, né? A felicidade fica muito distante. E aí a vida, o agora, o momento, ele se torna muito pesado. Até trazer aí até depressivo, vamos colocar assim, né?
é muita tristeza, porque tu nunca alcança aquilo que tu tá esperando, Exato. tu espera coisas grandes demais. E eu acho que a vida pode ser bem mais simples. Eu, como ando nessa vibe de minimalismo, aí vocês podem até olhar aqui, olha a minha parede aqui, já acho que ela é extremamente minimalista, né? A parede da minha sala aqui do meu consultório. Então, eu acho que o minimalismo traz isso, entendeu? A gente aproveitar mais as coisas e exigir mais. É o mais ter do que ter, né, Maria? Quando a gente entender essa vibe aí, né, de ser mais do que querer ter mais, eu acho que a gente já está num caminho aí de sucesso. Exatamente. Agradecer. Eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que participaram da live hoje, mas também agradecer porque eu tô vendo que tem alguns homens aqui, e é importante que isso seja levado não apenas para as mulheres, mas que os homens estejam participando. Porque somos todos, não só as mulheres, né? Todas as pessoas são responsáveis por essas mudanças que a gente vem refletindo aqui. E Exatamente. se um homem, agora eu queria encerrar, mas não sei se eu vou conseguir. Quando um homem não permite isso de uma mulher, a gente tem um... Boa noite, meu colega de Capu. Quando um homem não permite que uma mulher seja tudo isso, o caso é grave. Bem grave. Né? Então, é algo que a gente tem que pensar. E sei que essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, esses homens que estão aqui acompanhando a gente, eu os conheço, e sei da forma com que eles veem esse papel da mulher na sociedade. E isso é muito, muito bom. Muito bem. Gratidão a todos aí que participaram. Desculpa aí toda essa confusão. Live de Sheila e Maria Eugênia sempre tem que ter alguma coisa técnica. Se não tiver, não é. Já estamos todos acostumados. O importante é esse bate-papo legal e gostoso aí que a gente traz, essa interação. Eu gosto quando o pessoal participa. Hoje a gente teve bastante participação aí de vocês. E a nossa ideia, né? A gente já tinha comentado isso no ano passado, é que a gente possa fazer essa troca aí pelo menos uma vez por mês, né? Esses 3 primeiros meses foram bem corridos para nós duas por vários perrengues, né? Da vida, da rotina. Mas a ideia é que a gente possa se encontrar aqui uma vez por mês para conversar, para trazer as nossas ideias. Quem sabe em um momento também presencial, né? Muito em breve a gente possa estar fazendo, né? E convidar essas pessoas todas que nos prestigiam aqui no online, que vocês possam vir até nós e a gente possa fazer essa troca ao vivo e a cores e em cores aí pra gente, né? Melhorar o nosso emocional sempre, que acho que é tudo isso que a gente busca, que é a base de qualquer objetivo, seja emagrecer, melhorar qualidade de vida, enfim. Maria, gratidão Eu te agradeço. Carinho, sempre. Né? Desculpa aí as questões técnicas, mas faz parte, né? Adaptando-se ao novo perfil aí. Então, quem é do meu perfil, siga a Maria Eugênia. Quem é que já conhece a Maria Eugênia, pode seguir o meu perfil aí. Tem bastante conteúdo. Certo? Então, até a próxima. Beijo grande aí. Um beijo. Gratidão a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.